Carlos Vilhena, especial, que já é da família, da Oficina do Amor, e já faz parte dos nossos projetos, é uma pessoa muito especial para nós. E vou pedir para você terminar a apresentação, porque o nosso coração está assim, ó, transbordando de alegria de ter você com a gente aqui. Muito obrigado, Ângela, muito obrigado, Gesi. São as pessoas que eu estou reconhecendo aqui desse projeto maravilhoso que se chama Oficina do Amor. É algo que eu já participo, pelo menos eu contribuo desde antes da pandemia, então quem não conhece, né, tem uma ideia de há quanto tempo que eu estou junto delas de alguma maneira, né? E todo ano eu faço alguma palestra, alguma fala na programação anual que a oficina promove, né? Entre outras coisas. Acho que essa é uma das iniciativas que a Gesi e a Ângela, com as demais pessoas da equipe, promovem todo ano. Então é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite desse ano. Estou disponível já para o convite do ano que vem, é só a gente combinar, tá? E eu dou as boas-vindas a todos que estão aqui hoje, online ou depois assistindo a gravação. Eu estou aqui nesse espaço, né, Oficina do Amor, hoje para conversar, é uma conversa de fato, mas conversar um pouco sobre essa abordagem, essa maneira de fazer ciência, ou essa maneira de se relacionar com os fenômenos do mundo, os fenômenos naturais e os fenômenos do mundo de uma forma geral, trazida por uma personalidade muito significativa para diversas pessoas, que é Goethe, né? Goethe foi uma figura, né? Eu vou apresentar ele logo em seguida, muito significativo para todos que, de alguma forma, estão ligados à antroposofia. Eu vou explicar, vou falar sobre isso em seguida. E para mim, em particular, foi alguém que me atraiu a atenção desde o início. Eu estudo a biografia de Goethe desde o meu curso de formação biográfica que eu fiz, que eu terminei em 2015, e de lá para cá eu venho me aproximando, né, desse verdadeiro filósofo, pensador, cientista, artista, e cada vez mais ele me inspira na minha jornada hoje como aconselhador biográfico, que é o que eu faço principalmente na minha segunda carreira. Então, eu sou Carlos Vilhena, trabalho como aconselhador biográfico, também tenho formação em coach e atuo como consultor organizacional, tudo isso tendo a antroposofia como base, como referência. Então, como eu falei, eu já estudo, né, a biografia de Goethe há algum tempo, e eu tenho um vídeo no YouTube, no meu canal no YouTube, no canal da Humanecer, onde eu apresento a biografia de Goethe, e esse título que eu me inspirei num livro, A Vida como uma Obra de Arte, é muito significativo para falar da vida dele. Goethe foi um artista em todos os aspectos da vida que vocês possam imaginar. Ele teve uma vida bem longa, ele viveu 82 anos, né, num período em que isso não era tão comum. Ele nasceu no meio do século XVIII e foi até 1832, já no século XIX, 82 anos de vida. Ele nasceu numa família com muitos recursos e com muita cultura. O pai dele era uma pessoa rica, de uma família rica, e que tinha, né, um gosto pela arte e pela cultura e por todas as manifestações artísticas muito grande. Então, desde muito pequeno, Goethe está inserido nesse ambiente com muitas possibilidades de desenvolver nele essas habilidades artísticas, né? E ele manifestou isso desde muito cedo. Ao mesmo tempo, né, a mãe de Goethe era uma mulher muito sensível e muito ligada ao que era da dimensão humana. Então, ele também teve uma inspiração, desde muito cedo, nesse trato com as pessoas. Isso sustentou a infância e a adolescência de Goethe num ambiente que lhe deu muitas oportunidades, tanto no sentido da cultura, quanto dos relacionamentos. A família tinha contato com muitas personalidades da época e ele pôde, né, estar nesse meio, bebendo dessa sabedoria, dessa cultura,
desse conhecer. Ele nasceu onde hoje é a cidade de Frankfurt, na atual Alemanha, e viveu dos 20 e poucos anos até o final da vida dele em Weimar. Era um ducado na época, e hoje acho que faz parte da Alemanha também. Foi lá que ele construiu a vida dele de adulto, e foi lá que ele faleceu, né, com os 82 anos. Em Weimar, ele vai para lá convidado pelo Grão-Duque e lá ele ocupa, né, diversas posições importantes. Ele era o braço direito do Grão-Duque, ele foi o principal administrador, ele também se dedicou à cultura e à arte, ele foi o diretor-geral do teatro, da ópera de Weimar, e deixou um legado enorme em termos de textos, peças, contribuições de diversas naturezas, como a gente vai falar daqui para frente. Mas Goethe é conhecido mundialmente, principalmente pelo que ele produziu como escritor e poeta, né? Ele é considerado um dos expoentes dessa literatura clássica alemã. Ele foi um dos fundadores do movimento que hoje a gente chama de romantismo, que foi o que surgiu ali no final do século XVIII, início do século XIX, como uma corrente de pensamentos, mas também uma corrente literária, né? Então, os livros de Goethe são famosos e lidos até hoje, né? Aqui tem o livro mais famoso de todos, né, que é o Fausto, que foi a obra da vida dele. Ele publicou a parte um por volta dos seus 40, 50 anos, e a parte 2 só foi publicada depois da morte dele. Então, é um livro. Quem estuda o Fausto, né, percebe a profundidade, o pensar de Goethe traduzindo, né, nesse enredo, né, nessa história que envolve o personagem Fausto. O Sofrimento do Jovem Werther foi o primeiro livro dele que fez sucesso. Ele tinha 20 e poucos anos e foi um sucesso na Europa, né, naquela época, né, no final do século XVIII, não se tinha recursos, né, de comunicação como hoje, nada perto disso. E já foi um livro que foi reconhecido rapidamente como uma obra-prima e inspirou muitos jovens naquela época, né? E outros mais, né? Como Afinidade Eletivas, a autobiografia dele durante a viagem dele pela Itália, que durou 2 anos. Ele tem mais de 40 e poucos livros, né, de literatura publicados, poemas, peças de teatro, enfim. Escritor e poeta, ele é muitíssimo conhecido. Só que Goethe também foi um cientista. E isso é pouco conhecido, ou não tão conhecido assim. Na realidade, ele começa como cientista quase que simultaneamente ao trabalho dele como escritor, ou seja, já com seus 20 e poucos anos. Alguns dos feitos de Goethe como cientista são, por exemplo, a descoberta de um osso, que é o osso intermaxilar humano, né? Não vou entrar no detalhe, mas era algo que era conhecido já da ciência nos animais, e se achava, até Goethe trazer essa descoberta, que não, esse osso não existia no crânio humano. E ele conseguiu, através da observação de crânio de outros animais e também de seres humanos, chegar a essa identificação, que depois foi comprovada e confirmada por outros cientistas em outros momentos. Isso em 1784, ou seja, ele estava aí com seus 30 e poucos anos, né? Ele é de 1749. Né? Ele publica, em 1790, o primeiro trabalho dele sobre botânica, o estudo da metamorfose das plantas, que é uma das áreas de pesquisa do Goethe, talvez mais reconhecida, né, daqueles que conhecem Goethe como cientista. A metamorfose das plantas, o estudo com plantas, é algo que é muito conhecido. Ele publica em seguida, né, um primeiro trabalho, uma primeira parte do trabalho dele ligado à ótica, e a grande obra dele, que é a Teoria das Cores, que é de fato revolucionária para até hoje, a forma como Goethe estudou e percebe, né, essa complexidade do mundo das cores, até hoje é inovador. Ele publica isso em 1810, já com seus 60 e muitos anos. Né? Ele considera essa a obra científica da vida dele. Ao longo da vida toda, ele se interessou por diversas
áreas de conhecimento. Então, ele foi colecionando, por exemplo, minerais, rochas, ao ponto que, quando morreu, né, em 1832, ele tinha quase 18 mil amostras que ele foi juntando nas trocas, né, com diversas pessoas ao longo da vida dele. Ele se relacionou com muita gente, muitos pensadores da época, inclusive com os naturalistas que viajavam para a América do Sul e para o Brasil naquela época. Ele nunca saiu da Europa, né? Ele nunca fez nenhuma dessas viagens, mas ele tinha um profundo interesse pelo Brasil em particular, que era, na época, considerado uma terra, né, de mistérios, né, de muitas coisas impressionantemente novas. E ele acompanhava as viagens científicas que esses pesquisadores, que esses pensadores faziam de perto. Então, ele tinha no acervo pessoal dele não só as cartas que ele trocava com esses cientistas, com esses naturalistas, como diversos desenhos, diversas pinturas, representações das plantas, dos animais, daquilo que os naturalistas foram coletando, né? Ele manteve essa conexão, esse intercâmbio com esses naturalistas durante muito tempo, ao ponto que, depois da morte dele, esse acervo todo vai compor um dos museus que tem esse resultado, né? O resultado dessas viagens, um acervo num museu na Alemanha, que eu não me lembro o nome aqui agora. Então, isso tudo é para mostrar que, ao mesmo tempo que Goethe foi um escritor, um poeta, um dramaturgo, muito talentoso, ele também foi um grande administrador, porque ele viveu lá em Weimar como braço direito do Grão-Duque a vida toda, e um grande cientista, né? Isso tudo aconteceu em paralelo, ao longo da vida dele toda, começando lá com os 20 e poucos anos, indo até o final, perto da morte dele. E aí, uma fala do próprio Goethe sobre como ele se percebia como cientista, né? Quanto ao que fiz como poeta, não me orgulho disso. Mas, no meu século, sou a única pessoa que conhece a verdade na difícil ciência das coisas. Daquilo, ou seja, como poeta, digo, eu não estou nem um pouco orgulhoso. Mas aqui, ou seja, como cientista, tenho uma consciência de uma superioridade a muitos. Isso foi dito por Goethe, né, numa troca de cartas com o secretário particular dele, que acompanhou os últimos 15 anos da vida dele, que é o Eckermann, que publicou, que colecionou essas cartas e publicou um dos acervos que nós temos sobre a biografia de Goethe, é aquilo que o Eckermann colecionou nas conversas com Goethe. Então, o próprio Goethe reconhecia o quanto que ele tinha sido diferenciado no que era o estudo das cores, né? A ciência das cores, como ele falou. Só que, como cientista, ele foi muito pouco reconhecido na sua época, e até hoje eu acho que ele não é tão reconhecido, porque ele foi extremamente inovador. Ele propunha uma abordagem científica muito diferente daquela que prevalecia naquela época, né? Nós estamos falando aí do final do século XVIII, início do século XIX, né? Onde os filósofos como Kant e Descartes, um pouco antes, outros, já tinham estabelecido as bases de uma ciência que hoje a gente chama de ciência materialista, né? Em que a gente tem uma relação com o mundo e com os fenômenos muito autoritária. Nós, seres humanos, né? Eu vou explicar um pouco mais sobre essa abordagem que a gente adota. Isso já estava muito forte naquela época. E Goethe vem propondo algo completamente diferente, oposto a isso, né? E acabou que, na época, isso não foi reconhecido e até hoje poucos, né, reconhecem. Mas uma das figuras que teve esse dom, né, ou essa sensibilidade para reconhecer Goethe enquanto um cientista e uma personalidade brilhante foi o Rudolf Steiner, né? O Steiner é o fundador, é quem traz a antroposofia para o mundo, né? Que é o que me inspira no trabalho que eu faço hoje, né? E algumas das pessoas que estão aqui eu sei que conhecem, né, a antroposofia e sabem
o que que ela significa. O Steiner não viveu, não foi contemporâneo de Goethe, né? O Steiner nasce 30 anos, praticamente 30 anos depois que Goethe morreu, mas ele teve a oportunidade, desde muito jovem, né, já aos 19 anos, através desse professor, que era o professor Schorer, me perdoem aí a pronúncia no alemão, que não é a minha habilidade principal, mas através desse professor, ele conhece Goethe e desperta em Steiner essa admiração pela obra de Goethe. Isso vai, com o tempo, assim, o próprio Steiner escreveu: eu me aquecia espiritualmente quando me sentava a sós com Schorer, eu tinha deveras a sensação que uma terceira entidade se fazia presente, o espírito de Goethe. Steiner foi uma pessoa, né, com uma conexão espiritual muito forte, né? Ele era uma pessoa que tinha acesso ao mundo espiritual de uma maneira muito especial. Eu não sei o quanto que, de fato, o espírito de Goethe estava lá na conversa dele com o professor, mas era assim que ele sentia. Isso fala de um lugar muito especial para Steiner, e ele leva isso para a vida dele, para os próximos, talvez, 15 anos, de uma maneira muito, muito séria. Por exemplo, em seguida, né, já com 22 anos, ele se torna responsável, Steiner se torna responsável pela edição dos escritos científicos de Goethe nessa coleção da Biblioteca Nacional Alemã. Então, houve um movimento na Alemanha reconhecendo Goethe como cientista e o Steiner pôde trabalhar diretamente nesse projeto. Depois, ele foi trabalhar no arquivo Goethe-Schiller, na cidade de Weimar, que foi o lugar onde Goethe viveu a maior parte da vida. E o Steiner se mudou para lá e viveu lá durante 7 anos, trabalhando diretamente em todo esse acervo que Goethe tinha deixado, né? Organizando isso numa coleção, num arquivo, que é o arquivo Goethe-Schiller. Então, o Steiner teve a oportunidade de conhecer profundamente Goethe e reconhecer Goethe como essa personalidade, essa figura que trouxe uma visão do mundo muito diferenciada. Steiner se inspirou tanto em Goethe que muitas das coisas dentro da antroposofia tem o Goethe no nome. A própria sede da antroposofia na Suíça se chama Goetheanum, é o nome que foi dado ao prédio pelo próprio Steiner. Então, foi de fato alguém que inspirou o Steiner profundamente nas bases da antroposofia. Desse período aqui, 90 a 97, né, 1890 a 1897, quando o Steiner estava trabalhando diretamente com os escritos de Goethe, desse período que o Steiner, é nesse período que o Steiner escreve e publica a primeira versão do livro que talvez seja o livro mais fundamental de todo o acervo de Steiner, que é a Filosofia da Liberdade, né? Quem conhece a antroposofia sabe o quanto que esse livro, a Filosofia da Liberdade, é um livro básico de referência dentro da antroposofia, ao mesmo tempo desafiador pelo seu conteúdo. Então, eu imagino que essa inspiração de Goethe estivesse tão profundamente na alma de Steiner que ele leva isso para uma base, para uma publicação que é quase que um alicerce daquilo que depois seria colocado como antroposofia pelo Steiner. Um pouco mais do que o Steiner fez a partir de Goethe. O termo goetheanismo, ou a ciência fenomenológica, é um termo que foi trazido pelo Steiner, inspirado nesse trabalho do Goethe. Então, quando a gente fala no meio da antroposofia, em goetheanismo, ou numa abordagem, né, de observação dos fenômenos a partir do pensar de Goethe, a gente está falando a partir do que o Steiner trouxe, compilou do trabalho, do que ele conheceu de Goethe na época, né? E o Steiner dizia isso, que para Goethe é na natureza que resiste o caráter unitário da atividade das forças espirituais, que se expressa nos objetos que a gente vê na natureza. Goethe empresta do mundo o modo de observação e não o impõe. Então, aqui já tem uma diferença muito grande na abordagem da ciência de Goethe. Goethe não vai para o mundo dizendo de que forma a natureza precisa se comportar ou deve se comportar. Ele vai completamente aberto, e é dela, da natureza,
que ele se inspira a partir da observação para aprender como é que essa natureza de fato funciona. Ainda um pouco mais do que o Steiner fala de Goethe. Uma cosmovisão que parte objetivamente das próprias coisas do mundo para construir seus conceitos e conhecimentos. Então, uma característica que Steiner reconheceu em Goethe foi que ele era muito objetivo, ele era muito científico. Não tinha uma conexão mediúnica, não era nada disso. O Goethe se dedicava seriamente aos fenômenos de forma muito objetiva, de forma muito estruturada e muito organizada. Então, tão científico quanto qualquer cientista que a gente possa imaginar, mas sempre aberto a receber e não a impor. E é daí que ele construía o que era conceito e o que era conhecimento, né? Bom, então, na sua observação fenomenológica, Goethe procura o elo entre os fenômenos e os seres. A ideia que deveria existir por detrás de todo organismo vivo, o tipo ou a essência, como manifestação de um arquétipo, de uma manifestação arquetípica interior. O Goethe acreditava nisso, que enquanto expressão do mundo espiritual, a natureza, os fenômenos, principalmente o mundo vivo, na parte viva da natureza, tinha uma sabedoria, ou tem uma sabedoria, que a gente só consegue descobrir se a gente se abrir a ela. E à medida que a gente exercita essa abertura, exercita esse movimento respeitoso de admiração, né, pela natureza, pelos fenômenos da natureza, ela vai nos revelando os seus segredos. E isso é o que vai virar conhecimento humano posteriormente. Bom, aqui eu acho que é de Goethe, né? Então, Goethe falava sobre isso, né? Partir da observação atenta do fenômeno, elaborar conceitualmente a imagem retida de forma viva e permitir que a essência se manifeste. Então, essa frase de Goethe faz um grande resumo do que é o processo, né, que Steiner chamou de goetheanismo ou de observação fenomenológica. Observação atenta. Ele não está viajando, ele não está numa imaginação ilusória. Ao contrário, profundamente ligado ao que está sendo percebido pelos sentidos. Observação atenta do que está sendo manifestado pela natureza no fenômeno. Daí, ele consegue elaborar uma imagem com o próprio pensar. O pensar dele funcionava o tempo todo, de forma aberta, de forma livre. E daí, a essência que está por trás do fenômeno se manifesta e vira conhecimento. Desenvolver e empregar os altos poderes que temos na alma, como seres humanos, né? De forma criativa e independente, para apreender, coletar, ordenar e desenvolver a partir das experiências. Ele deixou pistas para o Steiner, né? Ele deixou as dicas para o Steiner. Como é que é o processo? Que etapas esse processo de observação dos fenômenos na natureza deve seguir? Eu botei em negrito aqui, isso é texto do Goethe, tá? Mas eu imagino que o Steiner deva ter se inspirado profundamente nisso, porque as dicas estão aqui, né? A gente vai aprender, quer dizer, coletar, receber, né, se conectar com o fenômeno, dali vai pegar informações e dados, vai ordenar isso de uma maneira coerente, de acordo com o pensar, e vai daí desenvolver conhecimento. Em algum momento, vai conseguir ter uma definição de como aquele fenômeno funciona, mas não impondo o que eu acho que tem que ser, e ao contrário, me abrindo para receber. Bom, o Goethe deixou, né, dentro da sua produção científica, um texto, é um texto curto, ele é chamado de um ensaio, são 3 ou 4 páginas apenas, que tem esse título, O Experimento como Mediador entre Objeto e Sujeito. Isso foi publicado por Goethe em 1792, quando ele estava aí com seus 43 anos, né? O que dentro da biografia de cada um de nós, né, para quem conhece um pouco do trabalho biográfico, essa fase dos 40 e poucos anos, é uma fase em que a gente está
ampliando muito a nossa consciência, a gente ganha uma liberdade na nossa alma para fazer escolhas com relação ao desenvolvimento e ao início da fase mais espiritual das nossas vidas, né? Isso como uma opção para aqueles que seguem um caminho de construir uma sabedoria, um autoconhecimento, buscar a sua essência. Então, eu acho bastante interessante que essa publicação do Goethe tenha vindo nesse período da vida dele. De fato, é uma demonstração dessa transição de vida que nós todos temos opção de viver, por volta dos 40 e poucos anos, em que a consciência ganha uma maturidade suficiente para a gente começar a olhar o mundo de um lugar mais sábio e de buscar cada vez mais essa sabedoria, né? Bom, daqui para frente eu vou trazer uma construção que é bastante minha, a partir do que eu li nesse texto do Goethe, e também de outras coisas que eu venho estudando dentro desse assunto. Bom, e a primeira parte do texto, nessa primeira parte, o Goethe apresenta qual é o comportamento que ele percebe como natural do ser humano moderno. Moderno na época dele e que é o moderno até hoje, né? A gente vai ver por quê. Então, eu fiz aqui uma construção que tenta esquematizar aquilo que o Goethe apresenta. Então, o que ele fala, né? Que ao se conectar com um fenômeno da natureza, um observador, que naturalmente tem em si despertado um interesse. Então, a gente, aqui nessa imagem, o fenômeno é o objeto, ele usou esse termo no texto dele, e o observador é o sujeito. E o experimento é aquele mecanismo que o observador vai se utilizar para entender o fenômeno. Tá? Então, esse processo de experimento, né, ou essa experiência, começa com interesse. Se o observador é atraído, né, pelo fenômeno e surge o interesse, ele vai se conectar com esse fenômeno e o primeiro passo natural que acontece em qualquer um de nós é sentir simpatia ou antipatia por aquilo que está vindo, né? Me é simpático ou me é antipático? Eu gosto ou eu desgosto? Essa é a reação natural de todos nós. Daí vem a curiosidade ou o interesse traduzido em explicações. Eu quero entender como funciona aquele fenômeno. Eu quero explicar o funcionamento do que eu estou observando através do fenômeno. Essa explicação funcional ativa, né, ou quase que simultaneamente, essas coisas aqui estão numa sequência apenas como uma ilustração. Na prática, isso acontece junto, né? O meu pensar começa a usar como referência tudo que eu já sei e que pode ser útil para aquilo que eu não sei e quero descobrir. Então, o meu conhecimento prévio, o meu pensamento, né, de análise e síntese entra em ação, né? Eu começo a buscar e fazer as perguntas que vão tentar responder como aquele fenômeno funciona e vou montar aí sim um experimento, né? Uma maneira de experimentar, de testar, de medir e coletar informações sobre esse fenômeno. Só que o que eu coleto de fato é a manifestação do fenômeno. O fenômeno em si, ele se manifesta através daquilo que nós conseguimos observar com os nossos sentidos, né? O que eu vejo, o que eu escuto, o que eu sinto como paladar ou como odor, o que eu sinto através do tato ou qualquer outro instrumento que eu consiga colocar nesse experimento para obter informações sobre o fenômeno. Tudo isso fala da manifestação do fenômeno. O fenômeno está acontecendo, ele se manifesta para os meus sentidos, e é isso que eu consigo capturar no meu experimento. Como eu estou buscando aqui entender, à luz do que eu já conheço, né, o que está por trás da manifestação, para esse modelo funcionar, eu preciso partir de simplificações e abstrações, porque os fenômenos da natureza são, por demais, complexos. A gente não tem capacidade, né, de abarcar
tudo, toda essa complexidade de uma vez só. Então, é natural que a gente faça simplificações e abstrações nessa tentativa de entender o que está por trás da manifestação do fenômeno. Essas simplificações e abstrações, em geral, levam a uma coleta seletiva de informações e dados, né? E a gente seleciona essas informações e esses dados a partir daquelas simplificações, daquelas abstrações que a gente tomou como base, né? E esse processo, né, de criar um conceito, né, uma teoria, levar isso como uma simplificação, uma abstração para o experimento, tirar informações seletivas, faz com que as percepções que a gente acumula a partir dessa troca com o fenômeno sejam parciais. O que não cabe, eu descarto como informação e dado, o que cabe dentro da simplificação que eu estabeleci, eu coleto, eu organizo, eu catalogo, né? No final das contas, isso leva, em algum momento, a uma resposta ou a respostas às tais explicações que eu estava buscando, né, as explicações funcionais, que geram um novo conhecimento. Esse novo conhecimento é muito baseado em modelos e teorias que a gente previamente estabeleceu, testou através dos experimentos e teve confirmações através das informações e dos dados que foram coletados. Tá? Então, isso é, na realidade, o que a ciência materialista faz. Já fazia na época de Goethe, né? E faz até hoje. E vamos confessar, vamos concordar, nós fomos muito bem sucedidos nesse campo da ciência, né? Nos últimos, olha lá, 5 séculos, desde que essa base, essa referência filosófica, né? Descartes, outros tantos filósofos que trouxeram, né, essa referência, essa maneira de pensar, essa maneira cartesiana de pensar, nós fomos muito bem sucedidos, né? Os avanços científicos que nós alcançamos a partir dessa maneira de coletar e entender a natureza são inquestionáveis. Tudo que a gente tem hoje em termos de progresso, de uma certa forma, foi construído, ou principalmente construído, como conhecimento, a partir desse modelo. Então, o que está errado nisso aqui? Por que Goethe foi tão revolucionário e se contrapôs a essa abordagem? O que será que tem, né, de negativo nessa maneira de entender o mundo, de se relacionar com o mundo? Bom, primeiro, aí eu já tenho um pouco da minha leitura, tá? A primeira dificuldade, ou o primeiro risco que a gente corre aqui é que aquilo que eu estabeleço como modelo e teoria, né, como conhecimento adquirido, passa a definir a realidade, passa a ser a explicação, ou melhor, passa a ser o todo do que é a essência por trás do fenômeno. E aí a gente tem aquela maneira, né, de se relacionar com a natureza muito arrogante, em que, como se nós pudéssemos, né, de fato, dizer para o mundo como é a realidade. A gente tem esse modelo, essa maneira de criar conhecimento, ela é válida, só que ela é parcial. Ela gera conhecimentos que explicam, em parte, a essência por trás da natureza. Não é o todo da realidade que está traduzido nos nossos modelos e nas nossas teorias. Principalmente quando esses modelos e essas teorias precisam de um suporte matemático para fazerem sentido. Aí é que a realidade se torna parcial mesmo, porque, por mais precisa que seja a matemática, ela é parcial. A gente tem que simplificar a natureza para conseguir modelar ela por meio da matemática. Nós não temos capacidade matemática para explicar o todo da complexidade de nenhum fenômeno da natureza, nenhum, né? Então, o primeiro risco, ou a primeira dificuldade dentro desse modelo é isso, é a nossa arrogância enquanto seres humanos
de passar a impor o que é realidade sobre a essência da natureza a partir dos modelos e teorias que a gente construiu. Segundo risco, na minha opinião, e que isso a gente vive hoje, talvez de uma maneira muito clara, é que a partir desse conhecimento, a gente impõe à natureza controle e busca utilidade na natureza. A gente vira, né, um explorador da natureza, ao controlar e buscar utilidade na nossa relação com a natureza. E isso, eu acho que a gente percebe, né, o quanto que tem trazido de prejuízos na nossa relação com o mundo, né? Principalmente com o meio ambiente. Eu acho que talvez seja a dimensão mais clara onde essa atitude arrogante do ser humano, baseado numa crença de que ele consegue definir o que é realidade a partir dos modelos e das teorias que ele constrói, e com isso ele vai conseguir usufruir da natureza sem responsabilidade sobre as consequências, impondo um controle sobre tudo, né? E a gente está vendo que as coisas estão saindo do controle, né, já há algum tempo, né? Bom, então essa é, em essência, a primeira parte do texto que o Goethe escreveu em 1792, em que ele explica ou apresenta o que é natural, né? Essa é a tendência natural nossa, que sustenta a ciência materialista. Bom, mas aí ele continua, e aí, de novo, né, o que eu estou trazendo aqui já é o resultado não só do que o Goethe escreveu nesse ensaio, mas também do que eu venho estudando, lendo em outros autores, eu vou falar um pouco mais sobre isso em seguida, que é o que o Goethe chama de o empirismo delicado, ou uma percepção viva da natureza, dos fenômenos da natureza, que é a base da ciência de Goethe, que o Steiner reconheceu muito bem. A gente volta para o início aqui, em que o observador se conecta a um fenômeno, tem o seu interesse despertado, mas na forma como Goethe praticou, e Goethe aplicou isso, praticou isso, né? Da forma como Goethe praticou, esse interesse gera no observador, e ele vivia dessa forma, né, como cientista, admiração e devoção. Então, no lugar da simpatia e da antipatia, o Goethe era despertado por uma admiração e por uma devoção por aquilo que está por trás do fenômeno, por essa essência que ele quer descobrir como cientista. É onde ele quer chegar na construção do conhecimento dele. É a essência que está por trás do fenômeno. Então, inspirado pela admiração e devoção, ele começa essa troca com a natureza, com o fenômeno, com perguntas abertas, tá? Um questionamento aberto. Ele não vai para perguntas funcionais, perguntas de causa e efeito, perguntas de mecanicistas. Muito pelo contrário, ele está abrindo, né, o pensar dele se abre para o fenômeno com perguntas, mas com perguntas com um questionamento, com uma atitude aberta com relação a essas perguntas. E esse pensar, que está ativo o tempo todo, ele é ativo e livre, né? Livre dos preconceitos, livre dos conhecimentos prévios, livre daquilo que ele já, de alguma forma, desenvolveu ou adquiriu, ou tem antipatia ou simpatia. E aqui é um ponto fundamental em que o Steiner trabalha, eu acho que em toda a obra dele, da antroposofia. É o quanto que nós, seres humanos, nessa fase de desenvolvimento da humanidade, temos que trabalhar, temos que fortalecer o nosso pensar. Dos três atributos que nós temos na nossa alma, pensar, sentir e agir, ou querer, né? São os três atributos que o Steiner traz para a nossa alma, pensar, sentir e querer. Dos três, o pensar é o mais consciente de todos. E nessa fase do desenvolvimento da humanidade, é um desafio a gente aprender a pensar de forma livre, e não condicionado ao que a gente já sabe, ao que vem de fora com informações que muitas vezes são manipuladas. Essa liberdade no pensar
é o que ele escreveu naquele livro que eu falei lá atrás, da Filosofia da Liberdade. A filosofia da liberdade fala, basicamente, do pensar livre. E Goethe aplicava isso na ciência dele. Então, a minha impressão é que Goethe inspirou Steiner nesse texto também, tá? Porque está na base da ciência de Goethe esse pensar ativo e livre. Então, o observador, movido pela admiração e devoção, um pensar ativo e livre e perguntas abertas, vai, né, para o seu experimento medir, né, capturar informações dessa manifestação do fenômeno, mas com uma consciência de que aquele fenômeno é um todo, é parte de um todo, e que tem uma complexidade que ele nunca vai conseguir alcançar. Então, essa consciência desse todo move o observador a coletar informações de forma ilimitada. Há uma consciência desse todo que leva o observador ao experimento a coletar todas as informações que vêm, e não seletivo. É claro que isso vai ter que ter um limite em algum momento, porque nós não temos a capacidade de lidar com essa complexidade toda. Mas esse limite vai ser estabelecido pelo observador com essa consciência de que ele terá coletado uma parte e que não é o todo. Mas pode ser que seja o suficiente para ele aprender algo novo e isso ser referência para um aprendizado mais profundo num outro momento. Essa consciência é bem diferente da postura arrogante que nós temos aplicado na ciência materialista, em que a gente tem esse lugar de achar que sabe tudo e que sabe mais do que a própria natureza e que o próprio fenômeno. Então, esse processo, né, na ciência de Goethe, ele vai acontecendo de tal maneira que as percepções, essa capacidade sensorial e perceptiva do observador vai se ampliando. Então, na medida que ele vai fazendo novos experimentos, novas trocas com o fenômeno, ele vai desenvolvendo uma percepção ou capacidades de percepção cada vez maiores, mais amplas, né? Então, isso transforma essa troca, essa relação com o fenômeno numa interação mútua, em que o observador se modifica, evolui, se transforma e o fenômeno se manifesta cada vez de uma forma diferente. Cada vez que o observador consegue ampliar a sua capacidade de percepção, o fenômeno se modifica na medida que ele traz novas conexões, novas relações se manifestam. E daí nasce um conhecimento, um novo conhecimento, que também traduz a essência, mas no sentido oposto. Aquela essência, em parte, ou seja, uma parte da realidade se manifesta. E isso é percebido de forma intuitiva pelo observador, traduzido num novo conhecimento. Então, vai aparecer uma teoria, vai aparecer um modelo, vai aparecer uma explicação como conhecimento, mas com essa qualidade, né, de ser algo que se manifestou, com essa consciência de que isso é parte de um todo. Eu ainda não sei o resto, mas eu já sei uma parte suficiente para que isso vire um conhecimento numa caminhada, num caminhar, esse conhecimento vai se tornando cada vez mais amplo, né? Então, aqui tem uma imagem, né? Como eu falei, é uma imagem que está construída a partir do que eu li nesse artigo e também do que eu venho estudando, mas é que eu acho que traduz de uma maneira bastante clara, talvez, ou esquemática, enfim, a grande diferença entre o que é a abordagem de Goethe e o que é a abordagem da ciência materialista. Bom, uma frase do Goethe para a gente completar esse pensar, né? Se queremos alcançar uma compreensão viva da natureza, devemos nos tornar tão vivos e flexíveis quanto a própria natureza e seguir o exemplo que ela dá. Então, é aquilo que o Steiner fala lá atrás, né? Que o Goethe não impunha
a forma de se relacionar com a natureza. É o contrário. Ele aprendia com a natureza e ia se adaptando, se modificando, se moldando na medida que ele ia percebendo cada vez mais os fenômenos que a natureza estava apresentando para ele. Bom, eu, como falei no início, né, tenho um interesse muito grande nesse assunto já há algum tempo e decidi aprofundar o meu conhecimento na ciência de Goethe. Escolhi esse lugar, The Nature Institute, para fazer o meu estudo. Eu iniciei um trabalho, um curso com eles agora no início do ano, em março. Tive a oportunidade de estar com eles no primeiro encontro presencial desse curso, que aconteceu em junho, né? Aqui está a equipe lá do Nature Institute. Esse é o Craig Holdrege. Aqui está a Henrica, que é a esposa dele, e dois Johns, os dois se chamam Johns, que fazem parte da equipe. Essa é a equipe que vem conduzindo esse curso que eu estou fazendo desde março. O Craig é autor de vários livros, um deles é esse aqui, é o mais recente, traduzido para o português. Eu recomendo fortemente, porque é muito inspirador o que o Craig traz nesse livro. Ele é um botânico, então ele seguiu, né, nesse sentido, os passos de Goethe no estudo das plantas, mas ele se relaciona com essa ciência, com esse conhecimento, de uma maneira muito aberta, né? Ele é um praticante, um estudioso e um praticante da ciência de Goethe, e esse instituto que eles fundaram há mais de 25 anos é um espaço de pesquisa, de trabalho, de desenvolvimento, né, que traz esse conhecimento disponível para o mundo, né? Então, um pouco do que eu aprendi até agora com o Craig e com a equipe dele é uma metáfora que o Craig usa, né, que é a metáfora de um diálogo nessa relação viva e ativa com os fenômenos naturais, com os fenômenos do mundo, né? E eu vou começar a falar fenômenos do mundo, porque o meu interesse principal nesse estudo, nesse desenvolvimento próprio, né, não é exatamente os fenômenos da ciência é, mais tradicional, não são os fenômenos ligados nem ao reino vegetal, nem ao reino animal. O meu interesse é o reino humano, né? Então, são fenômenos do mundo que estão aí para a gente aprender com eles e se desenvolver nessa percepção. Então, o Craig traz essa metáfora de um diálogo como sendo uma maneira, uma imagem, né, uma ilustração do que é uma experiência viva e ativa com o mundo, ou com os seus fenômenos, com os fenômenos do mundo. É uma troca contínua entre terceiros. Se a gente for pensar num diálogo entre duas pessoas, num diálogo com qualidade, é exatamente isso, né? Quando você vai para um diálogo com alguém, um diálogo que não é um monólogo, né? Em que de fato há uma troca, essa é a ideia. É você ter duas pessoas, no mínimo, que continuamente vão trocar, né? Então, nessa metáfora, esse diálogo, essa relação com a natureza começa com um engajamento e um foco. Eu preciso me envolver com o fenômeno e preciso definir o meu interesse em relação a esse fenômeno, né? Se eu não tenho foco, eu não tenho uma troca. Eu vou ter uma coisa completamente dispersa, qualquer informação que vier serve, qualquer conexão serve, e a gente não vai construir, de fato, uma troca com esse fenômeno. Então, o primeiro passo é o engajamento e foco. O segundo passo é eu estar aberto para o que vem de novo e para o que é inesperado. Isso vale num diálogo também, né? Quando eu vou para um diálogo sincero com alguém, se eu não me mantenho aberto ao que a pessoa tem para me trazer, o que de novo vem ao meu encontro, e até o que de inesperado vai acontecer, o diálogo cessa, o diálogo é interrompido, não há troca. Então, também, ao me relacionar com os fenômenos do mundo, eu preciso manter essa qualidade na alma de abertura para o novo e para o inesperado. Na sequência, eu tenho que me entregar ao processo. Esse processo de troca vai ter a sua própria dinâmica. As coisas não vão, eu não vou ter controle sobre todo o controle sobre o processo. Muito contrário, eu tenho que estar sentindo para que lado que as coisas estão indo, me adaptando. É claro que eu sou parte do processo, eu não estou alheio ao processo, muito pelo contrário, eu sou uma das partes, né? Mas eu tenho que estar seguindo, ou sensível e seguindo
o fluxo ou a dinâmica do processo que se estabelece. Eu tenho que ter essa atitude de respeito para com a natureza, lembra da devoção que surge na relação de cara? Então, essa atitude de respeito pela natureza, pelo fenômeno, pelo mundo, pelo que está se manifestando, é fundamental. Uma atenção muito receptiva, né? Uma percepção sensorial ativa, ou seja, os meus sentidos têm que estar abertos para o que vem, e não impondo ou selecionando o tempo todo o que me interessa e o que não me interessa, o que justifica a minha tese e o que não justifica a minha tese. Isso não é atenção receptiva, isso é seletivo. Tá? Então, não é essa a qualidade que a gente tem que ter também num diálogo. Né? Reconhecer as mudanças em mim e no outro ao longo do processo, à medida que as coisas, que o diálogo vai acontecendo, que as trocas vão acontecendo, eu vou me transformando e o outro vai se transformando. Isso precisa ser reconhecido, né? E ao final, a gente tem que estar consciente da responsabilidade pelo resultado e pelo que a gente vai provocar no outro e em si próprio. Então, eu acho que essa metáfora do diálogo, ela fala muito, né, em algo que é muito conhecido de todos nós, né? Quando a gente vai conversar ou dialogar com alguém, como eu falei, um diálogo de qualidade tem essas qualidades, precisam, demandam essas qualidades. Então, levar isso para a relação com o mundo, com a natureza, com os fenômenos do reino vegetal, do reino animal, até do reino mineral, e principalmente do reino humano, eu acho que é uma boa maneira da gente construir, né, uma imagem mais próxima do que é a abordagem da ciência de Goethe. Bom, um pouco do que o Craig fala nesse livro, O Pensamento Vivo, que eu destaquei aqui, para vocês terem uma ideia, né, de como ele expressa essa abordagem que ele usa. Né? Então, uma experiência verdadeiramente transformadora nos agarra ao presente e engaja nossos sentidos, nossos corpos, nosso pensar e nossa emoção. Então, o Craig, ele defende isso, que essa experiência que te transforma na relação com o mundo, ela acontece agora, no presente. E ela me demanda, como ser, em todos os âmbitos da minha alma. O meu pensar, o meu sentir e o meu querer. Uma experiência da pessoa como um todo, numa união do que é fora do exterior com o interior, que supera o dualismo. Não existe mais o dentro e o fora. Sou eu no mundo, o mundo em mim, ou o mundo eu. Então, essa imagem que o Goethe traz, dessa integração, dessa conexão, o Craig traduz dessa forma. Essa é a superação viva da visão objeto do mundo. A visão objeto do mundo é a forma como o Craig descreve a ciência materialista. Então, essa é a maneira de superar isso e afirmar a natureza participativa da realidade. É a forma como ele propõe que a gente lide com o que é do mundo. A experiência transformadora funciona para além do presente e se expande para o futuro. Então, além do engajamento que eu tenho que ter no presente, de corpo e alma, eu me transformo. Então, ela também vai para o futuro nessa imagem de que eu vou me transformando à medida que eu vou me integrando. E fica conosco como num. Ela fica conosco, desculpe, a experiência transformadora, ela fica conosco não como um conteúdo novo em um recipiente velho, mas como um alargamento e aprofundamento de nós mesmos por meio do mundo. Então, isso aqui não é uma ferramenta, não é uma técnica, não é uma metodologia que eu aprendo e encaixo na minha lista de possibilidades e eu passo a usar, como se fosse mais uma ferramenta, mais uma coisa que eu sei fazer. Não, é um processo, é uma vivência. E é isso que eu estou percebendo nessa minha jornada. É transformador porque eu preciso vivenciar isso. E à medida que eu vivencio isso nos diversos âmbitos, eu me modifico, o meu entorno se modifica, a minha capacidade de percepção muda e o que se revela muda também. E na medida que somos tocados e transformados pelo mundo na experiência, nossa habilidade de engajamento com novas transformações por meio de novas experiências cresce. Então, isso é um pouco do que eu tenho conseguido trazer, né, dessa minha jornada
lá com o Craig e com a equipe dele, né, no Nature Institute. E eu queria, então, resumir aqui um pouco do que é o meu foco, né? Que é a fenomenologia no reino humano, os fenômenos humanos. E dentro da antroposofia, o que é do reino humano, nas trocas, nas relações humanas, está chamado, né, está encapsulado, se é que a gente pode dizer assim, está categorizado como pedagogia social. A antroposofia tem diversas áreas de aplicação, né? Medicina, agricultura, etc. E uma delas é a pedagogia social. E eu trabalho, ou eu me desenvolvo, ou eu atuo hoje no mundo a partir da antroposofia em três dimensões dentro desses fenômenos humanos. Daí o meu interesse em seguir me aprofundando nesse conhecimento, nesse estudo. Primeiro é o trabalho biográfico, que é o que eu faço diretamente como aconselhador biográfico, onde é um processo, para quem não conhece, mas é um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, em que a própria história de vida é a matéria-prima para esse trabalho, né? A gente resgata, tem toda uma metodologia, quem quiser saber mais depois eu estou à disposição, a gente resgata, através dessa metodologia, aquilo de essencial que aconteceu na vida dos clientes de cada um, à luz do momento atual de vida dele. Isso traz um conhecimento maior sobre si próprio, o autoconhecimento, e daí a gente olha para o futuro, ajuda o cliente a olhar para o futuro, para que ele perceba ou descubra o que ele quer, né, para o futuro, como ele quer se desenvolver. Daí vem o autodesenvolvimento. Então, essa é uma das dimensões do meu trabalho atual, onde eu tenho mais atuado, que é o trabalho biográfico. Está dentro desse conjunto, né, de fenômenos do reino humano. O outro é o trabalho de desenvolvimento de grupos e organizações. Também sou consultor de desenvolvimento organizacional, sempre tendo a antroposofia como base, e atuo, né, em organizações, em empresas, enfim, em contextos onde existe a necessidade de um grupo ou da própria organização se desenvolver, e essa abordagem da pedagogia social é uma das dimensões de trabalho dentro da fenomenologia, dos fenômenos do reino humano. Por último, a formação de comunidade, né? Na verdade, o Steiner, quando trouxe, né, a pedagogia social, as bases da pedagogia social, acho que o grande objetivo dele era deixar, né, o alicerce, as referências para as comunidades do futuro. E é um desafio muito grande a gente olhar, né, para esse movimento social ou movimento de comunidades à luz do que a gente enfrenta hoje na realidade do mundo, né? Então, é, a ciência de Goethe nasce, né, muito próximo daquilo que Goethe tinha interesse de estudar, que foram a parte da botânica, os animais, a geologia, as cores, a teoria das cores. O Steiner se apoia nisso, né, para fundamentar a antroposofia trazida por ele e expande isso para a observação fenomenológica, o goetheanismo. Dentro desse contexto, eu procuro, né, eu atuo e procuro hoje me desenvolver dentro do que é os fenômenos, né, da dimensão humana, mas isso não tem limite. Na realidade, todos os campos, né, de atuação do nós, seres humanos, hoje no mundo, são possíveis de serem olhados à luz do que Goethe trouxe. E aí, para fechar, eu gostaria de compartilhar um exemplo de um amigo que é arquiteto e urbanista, né? É o William Ramos Abdallah. Ele trabalha, ele está sediado em Belo Horizonte, mas ele é do mundo, né? Ele é uma pessoa, uma personalidade do mundo, e ele, como arquiteto e urbanista, desenvolveu uma maneira de fazer projetos de arquitetura, projetos que ele, né, traduz em edificações, em paisagismo, etc., inspirado em Goethe. Então, ele está para publicar um livro agora, no final desse ano, e eu pedi licença a ele de trazer um pouco do que ele escreveu sobre o pensar à maneira de Goethe. Imagino, diz o William, tá, gente? Imagino que o pensar à maneira de Goethe possa ser uma bússola para orientar os nossos pensamentos e ações
capacitando-nos a abraçar a diversidade e a beleza que permeiam o tecido do conhecimento e da existência. Possibilita sonhar com os pés no chão, sair dos estereótipos, de projetos enlatados, conceber e projetar sem preconceito, mas projetando com conceitos retirados da realidade. Além disso, é uma maneira de equilibrar ciência, conceitos, percepção, arte e técnica, fazer, para navegar em nossos sonhos com a segurança da intuição e sem medo de errar. Então, eu trago aqui essa maneira de traduzir Goethe para um arquiteto e urbanista como mais um exemplo dessa possibilidade de uso ou de aplicação de autodesenvolvimento inspirado nesse cara maravilhoso que foi Goethe, né, para qualquer dimensão, qualquer área de atuação humana. Né? Bom, quem quiser conhecer um pouco mais o meu trabalho, eu tenho um site, que é o Amanecer, está aqui o link. Eu tenho um canal no YouTube também, onde algumas desses vídeos, desses conteúdos estão publicados. Né? Quem quiser ir lá conhecer um pouco mais, se inscrever no canal, é sempre bom, a gente agradece. Né? Enfim, deixo aqui os meus contatos, agradeço muito, muito mesmo a oportunidade de estar com vocês, aqui na Oficina do Amor, mais uma vez. E eu fico aqui à disposição, se alguém quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta. Para entender um pouco melhor assim, a prática, né, do seu trabalho, como seria, se a gente pegar, por exemplo, você falou da pedagogia social, né? Nesse trabalho que você faz, seja do biográfico, do desenvolvimento organizacional, dos grupos, como é que seria se você não tivesse o pensamento do Goethe, por exemplo, fazendo um paralelo, né? Uhum. Pode pegar um exemplo, vamos dizer, né, desse trabalho. Uhum. Como é que ele Sim, seria no pensamento do Goethe, como é que ele seria dentro da questão do trabalho mais dentro do tradicional. materialismo tradicional. Isso. Então, eu vou pegar um exemplo, assim, talvez, numa teoria, qualquer modelo de econômico, por exemplo, né? O que acontece pela ciência tradicional quando a gente tenta transformar a vida econômica de um grupo, de uma comunidade, de um país, né? A gente vai nos livros clássicos, pega um modelo, esse modelo ele partiu de simplificações e de abstrações para poder ser sustentado matematicamente por equações e fórmulas, etc. Esse modelo é levado para a comunidade, é imposto a esse grupo. Olha, agora vocês vão ter que gerenciar a finanças ou a economia de vocês desse jeito, seguindo essas regras, né? E espera-se que isso vá trazer melhorias e desenvolvimentos na forma como esse grupo está organizado. Pode ser até que, em alguns casos, as coisas até melhorem, porque tem lá controles, tem regras, tem papéis e atribuições bem definidos, né, que são impostos a partir de um modelo, de uma teoria que já deu certo em algum outro lugar, para aquele grupo e para aquela comunidade. Mas dificilmente isso vai se sustentar e vai ser útil a médio e longo prazo. E, naturalmente, as relações, o que é o fenômeno humano naquele grupo que não foi considerado nesse modelo, vai se impor e, com o tempo, ou as coisas vão voltar a ser o que era antes, ou vão estar até piores do que estavam. Né? Como seria a abordagem por uma ciência mais viva e mais intuitiva? E isso não é só o Goethe, tá? Nem só o Steiner que faz. Tem outros pensadores, outras pessoas no mundo fazendo isso. Alan Kaplan é um deles. Tem um outro que é o Otto Scharman, que é da teoria U. São outros exemplos de pessoas que vão para uma comunidade perceber a cultura, deixar que aquela cultura, aquela maneira daquele grupo atuar e viver e conviver se expresse, se manifeste como um conhecimento. E daí eles colocam e propõem maneiras desse grupo, por exemplo, evoluir ou mudar, transformar a gestão financeira e econômica do grupo.
É o outro caminho. É você respeitar o fenômeno, aprender com o fenômeno, aprender, e aí é o fenômeno social que a gente está falando, e daí você chegar com propostas de mudança, de construção, de evolução desse grupo. Pensando nisso, Carlos, a gente pode dizer que nesse tipo de trabalho também se desenvolve individualismo ético, do grupo, inclusive. Com Tá? certeza, com certeza. A ética está por trás como referência da devoção, do respeito, do reconhecimento da integralidade do que está acontecendo no fenômeno, do reconhecimento da minha limitação enquanto ser humano, de perceber essa complexidade. Porque, claro que em algum momento, eu, como cientista, ou como estudioso, ou como responsável, eu vou ter que definir um caminho. Eu vou ter que ter uma ideia, ou uma boa ideia, um conhecimento de como a coisa vai funcionar ou está funcionando. Mas se eu vou para essa relação com essa ética que você fala, e eu tenho certeza de que eu sou parte desse processo, que eu só conheço parte desse fenômeno, que eu nunca vou conseguir chegar nesse todo, é outra postura, completamente diferente. É outra abertura, com certeza. A ética, fundamental. Você tem experiência, ou você já foi, ou você sabe de alguma ação em algum grande hospital ou em algum, por exemplo, plano de saúde? Então, eu não tenho detalhes do que eu vou te dizer, mas eu tenho amigos que são referência em consultoria de base antroposófica no Brasil, são amigos da empresa chamada Lumo, Lumo, e eles fazem há muito tempo um trabalho sério e longo com o Hospital Einstein, em São Paulo. Então, pelo Tá. menos esse exemplo prático, real, eu não tenho detalhes, eu não trabalho, nunca trabalhei lá, mas eu conheço a história pela amizade que eu tenho pelos sócios da Lumo, né? É Lumo, eu vou marcar, é Lumo. Depois vou te Lumo, pedir o contato. claro, lógico, eu te passo o contato do Selim Nigre, que é um dos sócios da Lumo e é meu parceiro na Trinos. Uma das coisas que eu tenho hoje é uma escola de formação biográfica com amigos. O Selim é um Uhum. desses amigos. É meu sócio na Trinos e ele é sócio na Lumo. Carlos, Olá, Nelvira. o doutor Antônio Marques, em Juiz de Fora, tem um hospital e é antroposófico, e é ó. Bem lembrada, Não, Nelvira. Muito mas eu obrigado. quis saber desse trabalho em grandes hospitais que não são essencialmente antroposóficos, aquela coisa bem. É. Fora. Você é chamado, por exemplo, numa grande indústria, né? Que você tem lá uma ação. Na primeira pergunta, você citou outros autores com uma visão semelhante, como o Otto Scharmer. E qual foi o outro autor? Alan Kaplan. O Alan Kaplan, ele hoje vive na África do Sul, mas ele tem um trabalho aqui no Brasil, tem umas parcerias, né, aqui no Brasil, de vez em quando ele está por aqui. Tá? Além dos livros que ele publica, ele de vez em quando está fazendo trabalhos em grupos aqui no Brasil. Tá? Se você tiver alguma dificuldade, Béia, de achar, me fala que eu ponho em contato com a pessoa aqui no Brasil que é a parceira dele. Tá? E te agradecer muito, né? Maravilhosa, tá, Carlos? Falar de Obrigado. Goethe, né? Fantástica. Aliás, falar do trabalho biográfico, falar de Steiner, né? São temas que, da pedagogia social também, são temas que não tem como a gente fugir do bom, né? Do maravilhoso. Gratidão. E você é especial, né, Carlos? Então, Obrigado, tem querida. que ter. Obrigado pela parceria de sempre. E, assim, esse é um assunto que eu acho que vocês devem ter percebido, né? Que me desperta interesse há algum tempo, mas, ao mesmo tempo, eu sei que é um assunto para o resto da vida. Então, eu provavelmente vou estar trabalhando, trazendo coisas novas, e, enfim. A minha ideia, eu descobri lá nessa primeira semana, 2 semanas que eu fiquei lá no Instituto, né? É o quanto que tem de publicações de livros de Steiner e de outros falando sobre Goethe. Então, eu saí com uma lista
enorme de coisas para estudar. E a minha intenção é ir compartilhando na medida que eu vá conseguindo, né? Ler um pouco mais, estudar um pouco mais. É provável que eu vá estar trazendo esse assunto em outros momentos. Nesse curso que você está fazendo lá no Nature Institute, eu queria perguntar, porque me parece que tem uma parte prática de observação. Você podia relatar como é que está sendo o seu enfrentamento com essa atividade? Sim, e é exatamente isso, Bé. Uma das diferenças, eu acho, principais na abordagem deles é a vivência, né? Então, é um processo muito vivencial, e lá, nos que são os encontros presenciais, a gente é colocado em diversas situações com diversos fenômenos. Então, a gente, agora nessa primeira estada lá, o lugar é um lugar muito adequado, porque ele é no meio de uma comunidade antroposófica, cercado de fazendas biodinâmicas, que é a maneira, né, como a antroposofia trouxe a agricultura biodinâmica, né? Então, a energia do lugar já é muito especial, né? Está no interior do estado de Nova York, então o lugar já é muito propício. Então, a gente ia para a natureza com frequência, a gente teve possibilidade de experienciar, escolher um lugar na natureza único, seu, para durante as 2 semanas você ir abrindo os sentidos para esse lugar, e o lugar começa a falar com você, literalmente. A gente começa a ver e sentir, perceber coisas que vão ficando cada vez mais amplas, né? A Henrica, que é a esposa do Craig, ela estudou muito a parte da ciência de luz e sombra, né? O trabalho entre luz e sombra. Então, a gente teve vários fenômenos ligados à luz, experiências, experimentos que ela preparou para ir desenvolvendo essa percepção. Então, é muito vivencial, mas eles seguem o formato, né? Você vivencia, você se abre, você lê, você aprende sobre, e em algum momento, em grupo, a gente se reunia para organizar as informações coletadas e tentar traduzir em perguntas o que a gente já queria ou já tinha conseguido aprender sobre o fenômeno. É interessante, porque é exatamente esse o processo, é uma respiração. Você vai para fora, você coleta, você se abre para o mundo, mas você tem que voltar com a experiência e internalizar aquilo, dando a sua qualidade, dando o seu toque. O que você construiu de imagem, de percepção, e qual o sentido que isso faz para você? E aí você transforma as perguntas, você reformula as perguntas e vai para uma nova rodada de experimentos. Então, eles nos dão essa oportunidade bem vivencial. E aí teve o lugar na natureza, teve as experiências com luz e sombra, teve as experiências com plantas, né, que é a especialidade do Craig, teve trabalho com cores, a gente teve várias dinâmicas, oficinas, misturando as cores, que tem um pouco a ver com a parte do Goethe, né, que tem a teoria das cores. Então, ele é vivencial mesmo, e com essa respiração, Déia. Você se abre para a experiência e volta para si mesmo para construir ou transformar as perguntas, dando um passo nessa construção de conhecimento. E volta para a experiência e faz isso quantas vezes forem necessárias para que você chegue a um novo conhecer. Ou melhor, que você perceba o que a natureza está te revelando para esse novo conhecimento. E, enquanto isso, durante os encontros presenciais, a gente tem os encontros online, onde a gente tem textos para estudar, para refletir, para fazer troca dentro do grupo, né? Isso está acontecendo agora. Eu tenho um novo encontro lá, presencial, ano que vem, então, no meio do caminho, a gente tem encontros periódicos para aprofundar as leituras, né, os entendimentos. Então, até uma próxima. Muito obrigado a todos que estiveram aqui e aqueles que vão assistir depois lá pelo YouTube.